No trânsito cada vez mais intenso das grandes cidades ou até mesmo no interior, muitas são as vantagens de um carro pequeno para uso urbano, e essa ideia não é nova. Hoje eu vou mostrar para você os menores carros já feitos no Brasil. Olá amigos do canal PL, hoje vamos falar de carro pequeno. E se você tá pensando que eu vou falar de Fusca, tá enganado, porque o sedã da Volkswagen tem pouco mais de 4 metros de comprimento. A Brasília então chega a ser até mais curta, apesar do mesmo entre-eixos, é 17 centímetros mais curtinha. E o Gol tem 3 metros e 79. Mas já que eu falei de Fusca, só quero lembrar a vocês, não deixem de participar da ação do canal, que vai levar para casa de um dos inscritos um Fuscão 1500 anos 71 azul diamante. Olha que linda essa cor, hein? Eu de você não perdi essa oportunidade. Acesse o link que tá na descrição desse vídeo e participe da nossa ação, porque esse Fusca tá show de bola. Olha só, a nossa lista de hoje tem 13 carros, os 13 menores carros já feitos no Brasil. E eu vou começar do maior para o menor. Vamos até o menorzinho da lista. E quem então começa a nossa lista? É ele, o Fiat 147 com 3 metros e 63 centímetros. Ele foi lançado em 1976 no Brasil e foi o primeiro carro nacional com motor transversal. Isso permitia um maior espaço interno para os passageiros, mantendo um comprimento pequeno. Seu sucessor, Fiat Uno, era um tiquinho maior, com 3 metros e 82. Medindo apenas 1 centímetro a menos que o Fiat 147, na nossa próxima posição temos o Ford Ka de primeira geração, lançado em 1997, que chegou dividindo opiniões com seu design inovador e diferente. Nessa época a Ford já tinha o Fiesta, que media 3 metros e 74 de para-choque a para-choque, e o Kazinho chegava com apenas 3 metros e 62, além da restrição de poder levar apenas 4 pessoas. Foi fabricado assim até o modelo 2008. Nesse ano era lançado a nova geração, já como modelo 2009. O novo Ka era 21 centímetros maior que o antigo e agora podia levar 5 passageiros, embora o do meio no banco traseiro fosse um pouquinho apertado. Apresentado no Salão de Genebra de 1997, o Mercedes-Benz Classe A chegava no Brasil em 1999 com o slogan "Você de Mercedes". O carro era a aposta da marca de luxo para o segmento de hatches premiums. Chegou a ser chamado de Baby Benz e também ganhou um comercial com o tio Sukita, que estava famoso na época com o comercial do refrigerante. Dá pra dar uma voltinha? Não. Não? NAO, tio. É. Classe A. Você de Mercedes. Dessa vez a classe média poderia levar para casa um carro premium pelo preço de um hatch médio. Apesar de charmoso, muitas pessoas torceram o nariz para os seus 3 metros e 57 centímetros. Era menor que o Ford Ka de primeira geração e não parece, hein? Que coisa! Inclusive esse carro aí da Mercedes me lembra um pouco o Idea, mas o carro da Fiat era maior, com 3 metros e 93 centímetros. O Fiat 500 moderninho foi uma releitura do clássico italiano Fiat Cinquecento. A intenção da Fiat por aqui era disponibilizar um subcompacto um pouco mais descolado e luxuoso que o Punto, porém pelo mesmo preço do hatch. E deu certo, hein? O Fiat 500 com seus 3 metros e 53 centímetros ganharam a simpatia do público nos idos de 2010. Importado para o Brasil de 1994 até 1999, o Daihatsu Kuore era um pequeno kei-car japonês que media 3 metros e 30. Seu pequeno motor 3 cilindros de apenas 800 cilindradas dava conta do recado, já que ele pesava apenas 630 kg. Se você achou curiosa as pequenas dimensões desse carro, teve outro também importado da mesma época chamado Subaru Vivio, que era ainda menor. Esse aí tinha motor 4 cilindros de apenas 600 cilindradas, isso mesmo, um 0.6. Esse carro tinha apenas 3 metros e 19 centímetros. E sabe quem tinha esse mesmo tamanho, o mesmo comprimento? O Gurgel Super Mini, um clássico nacional. Mas o modelo da Subaru era tecnologicamente mais avançado. Por exemplo, 0 a 100 do Subaru Vivio, 18 segundos. O do Gurgel, 34 segundos. Velocidade máxima do Subaru, 142 km por hora. Já o Gurgel,
120. Mas enfim, é curioso, né? Porque você vê que o Daihatsu Kuoro tinha um motor 0.8 3 cilindros. Esse era de 600 cilindradas, 0.6 de 4 cilindros. Mas nós estamos focando hoje no tamanho. Era um carrinho pequeno e simpático, mas que também, apesar de ser, devido a ser importado, sumiu do mapa esse carro, viu? Nunca mais vi. Vamos para o próximo da lista, que é um puramente nacional, fruto da indústria fora de série. Estou falando do MZART, um simpático fora de série nacional que vinha equipado com motor 1.6 da Brasília, motor refrigerado a ar. Na verdade, ele possuía um chassi próprio, que lembra um pouco o chassi de Fusca encurtado. Media apenas 3,10 metros. Os para-brisas, portas e vidros laterais eram cedidos pelo Chevette. O vidro traseiro vinha da Marajó. As lanternas traseiras eram da Fiat Panorama e todo o resto era Volks. Faróis e freios do Fusca, painel do Gol, volante de Passat. Olha, isso aqui é o puro suco da indústria fora de série. E para fechar com chave de ouro, tinha a carroceria em fibra de vidro. Esse carro foi produzido até 1987 e, segundo apontam os relatos da época, apenas 157 unidades foram fabricadas. Olha só, agora eu trago aqui o Gurgel Moto Machine de 1991, que apesar de ter sido de fato fabricado, na minha opinião particular, parece mais um carro conceito. Na verdade, ele não foi vendido em massa porque ele era disponível para venda somente para os acionistas da Gurgel. O mesmo esquema que foi aplicado ao Gurgel BR800 em 87 para 88, mas depois eles acabaram abrindo as vendas. No caso do Moto Machine isso não aconteceu, mas era um carro bem pequeno mesmo, né? Com apenas 2,85 metros de comprimento. Esse carro não tinha basicamente porta-malas e apesar de ter um banco traseiro, ele não podia levar 4 pessoas porque o peso máximo dele não podia exceder 280 quilos. Então não pensaram nisso pelo jeito. Entre outras deficiências, o motor também que apresentava alguns problemas crônicos depois de um longo rodar, entre outras coisas. Mas ele entra aqui como um dos carros mais exóticos da lista e também um dos menores. Medindo apenas 2,70 metros, eu não posso deixar de citar aqui o Smart Car. Ele surgiu em 1998 como uma opção de subcompacto para as ruas europeias. Esbanjando muita personalidade, logo conquistou os corações de quem buscava um modelo simples e econômico para ir ao trabalho. Aqui no Brasil, apesar de chegar importado, não é difícil ver alguns por aí. Só que aqui, esse carrinho de pequeno só tem um tamanho, porque o preço não é pequeno não, esse carro é caro, é bem carinho. E uma outra curiosidade também, que algumas cidades europeias permitem que esse carro seja estacionado como uma moto, então basicamente você não precisa fazer baliza, você chega e embica ele de ré ou até de frente, isso é permitido lá. Aqui, se você fizer isso, você vai levar uma bela de uma multa. Olha só, o primeiro carro elétrico nacional, Gurgel Itaipu. Falamos detalhadamente sobre ele no documentário que produzimos sobre a Gurgel Motores. Gurgel Itaipu media 2,65 metros e foi o embrião do carro elétrico, que por falta de incentivos na época não seguiu adiante com grande êxito, mas figura na lista aqui como um dos carros menores realmente e um dos mais exóticos. Ele só não é menor porque se você vê ele de lado, ele parece um triângulo sobre rodas, né? Então as pontas acabam aumentando um pouco o comprimento, mas era um carrinho para 2 pessoas e bem pequenininho. Com 2,60 metros, o Mini Dacon figura na medalha de prata da nossa lista de hoje. Esse carro foi um pedido de Paulo Gurlá, que não é o ator, hein? Esse era o dono da concessionária Dacon, famosa por suas modificações nos anos 70 e 80. Ele pediu ao projetista Anísio Campos que fizesse o menor automóvel da época, mas que chamasse atenção pelo visual. Segundo ele, o comprador só seria seduzido pela ideia de um carro pequeno se o design o agradasse. Foi produzido de 1982 a 1986, em baixíssima quantidade, viu? Alguns falam em torno de apenas 52 carros. E o menor carro da nossa lista é também o primeiro veículo nacional. Estou falando do Romizeta de 1956. Acontece que tem uma divergência nesse ano, porque também começou a ser produzido a perua Vemaguete, a Vemag, né? Mas naquela época
ela era considerada um carro de passeio. Já o Romizeta foi o primeiro veículo mais urbano, né? Então o primeiro carro de passeio mesmo ficou como o DKV da Vemag, mas o primeiro veículo de fato foi o Romizeta, com seus 2,20 metros de comprimento. Considerado um microcarro, ele conseguia percorrer até 25 quilômetros com 1 litro de gasolina. Esse carro surgiu na Europa no pós-guerra, com a necessidade das pessoas em pequenos carros para uso urbano. O Home e Zeta lá, tá? Porque esse Home que é usado aqui, na verdade, é o Home da indústria Home de Santa Bárbara do Oeste, que adquiriu na época a licença de produção da Izeta. Por isso, Home Izeta. Ele foi produzido lá de 1956 até 1960, mas na época outros carros, como o próprio Fusca, já estavam dominando o mercado. Então, por essa razão, a fabricação durou apenas 4 anos. Hoje, os carrinhos que sobreviveram são extremamente raros e valorizados também. E realmente 2,20 metros, né? É um carrinho bem pequeno. Você sabia dessas curiosidades? Gostou de ver os carros mais curtos, os menores carros já feitos no Brasil? Se você gostou e não é inscrito, se inscreva no canal. E ó, não esqueça também da ação do Fuscão 1500 ano 71, que é maior do que todos esses carros que eu falei aqui. E eu, é claro, aguardo vocês no próximo vídeo aqui nas lentes do canal PL. Um grande abraço e até lá. Tchau!